Ajuda, por favor. Como que é, como que é seu nome? Daniel. Daniel. Sim. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre o Spirit Box. O Spirit Box, irmão, prestem bastante atenção para que você possa entender. O Spirit Box, ele é um aparelho. É um aparelho de quê? Um aparelho eletrônico que tem a função de quê? De fazer varreduras das ondas radiofônicas de AM ou FM. É como um aparelho de rádio, ok? Essa é a função do Spirit Box. Lembra que na época eu já fiz programa de rádio e a gente usava. Então você fala aqui no microfone, né? Na radiocomunicação é assim. Tem um rádio receptor, são aparelhos eletrônicos preparados para receber, né, aquela onda de rádio por aquela voz, não é? Então é um rádio receptor, um receptor de rádio, um aparelho de rádio, não é? Que a gente usa, conhecido simplesmente como rádio, não é? Ele é um dispositivo eletrônico que recebe ondas de rádio e converte essas informações por eles transportado em um formato que se pode entender. Quando eu falo aqui no microfone, na rádio, que eu fazia muito programa de rádio, então essas ondas eletrônicas levavam até o receptor. Nós temos ali um transmissor de rádio, que é um aparelho eletrônico também. Então você fala aqui, esse aparelho receptor, transmissor, vai até o seu aparelho receptor, que é um rádio. Ele transforma a minha voz, essas ondas magnéticas, de forma que chega lá e a pessoa ouve de forma audível. É a mesma coisa hoje, via satélite, um celular. Né? Você fala que essas ondas são levadas e as pessoas entendem o que a pessoa está falando. Então, é um aparelho que qualquer espírito pode, sim, qualquer espírito pode se utilizar-se desse aparelho eletrônico para transmitir vozes, usando dessas ondas radiomagnéticas, eletrônicas, enfim, e produzir vozes. Ponto. Isso é possível. Ok? Primeiro ponto que a gente tem que entender, que é possível sim, apesar da ciência ainda não existir uma metodologia que confirme, que prove, mas isso é possível, é simples. Se eu falo aqui no microfone, né, de rádio, essas ondas magnéticas são levadas de forma que até o aparelho receptor de lá vai ouvir minha voz audível. Então, não é assim que acontece na forma material, na forma física? Quando você fala num celular, essa voz não é levada lá? A mesma coisa, um espírito que fala, ele pode usar essas ondas. Quando alguém liga o Spirit Box em algum lugar onde tem espíritos, o que vai acontecer? Esses espíritos vão falar para que essas ondas magnéticas, essas ondas, essas frequências, capte a sua voz e se torne audível. Ponto. Não tem nada de dificuldade nisso. Ok. O que acontece agora? Isso, a primeira experiência que ocorreu foi entre dois padres. Diz a história que em 1952, dois padres, Guimelli e Ernest, estavam gravando os cantos gregorianos e o seu aparelho quebrou um fio lá, ele foi e consertou o fio, e depois, quando foi ouvir, durante o conserto do fio, ele disse: "Ô papai, me ajuda", que era uma expressão que ele usava muito com o seu pai, só que o seu pai já havia morrido. E aí, quando ele fala isso, na hora que está gravando, consertando o fio, e que ele termina de consertar, que ele vai ouvir os cânticos gregorianos, estava lá a voz do seu pai, ele dizendo que o pai disse: "Meu filho, claro que eu ajudo, estou sempre com você". Então,
Ele entendeu que o Espírito falou ali e gravou a voz também. Claro que grava, irmão. Se eu ligar um gravador aqui, o Espírito vai gravar a voz dele. Como não? Se o Espírito fala. Se alguém liga um Spirit Box em qualquer lugar do mundo, que é um aparelho que faz uma varredura de várias frequências de rádio, não é? Rádio o quê? Rádio comunicação. Então, é claro que se o Espírito falar ali, aquele aparelho vai captar a voz dele. Não há dificuldade nenhuma para se entender isso. Agora, o que nós temos que entender é: que espíritos são esses? Que espíritos são esses? É isso que nós temos que entender, irmãos. Deixa eu melhorar aqui. Tá bom aqui. Que espíritos são esses? Essa é a pergunta que é necessário ser feita. Então, é possível que o Spirit Box captar voz, porque ele faz varreduras, ok. E esses espíritos alteram essas ondas, claro, falam nessas ondas, se comunicam como qualquer pessoa se comunica através de um celular. Ponto. Isso não tenho do que se duvidar. Agora, ele fala, né, tanto nesses aparelhos aí, Spirit Box, como até pelo celular ele fala. É claro. Agora, o que acontece quando essas pessoas falam com esses espíritos? Aí ele diz que os espíritos estão presos à terra, são espíritos sofredores, ou espíritos obsessores. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Lucas capítulo 16, naquela experiência de Lázaro, o pobre e o rico, que morrem, ambos, Lázaro é levado para o paraíso, para o seio de Abraão, e o rico é levado para o lugar de tormento. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia, o canal é Bíblia Sem Balela. A Bíblia diz que o rico está em tormento no inferno. E ele diz: ó pai Abraão, peça para Lázaro molhar a ponta do dedo e molhar aqui minha língua, porque eu estou nesse tormento e eu não suporto isso. Aí ele pede também que, primeiro ele pede que Lázaro toque na língua dele, e o Senhor vai dizer para ele que não pode, isso é impossível, quem está no inferno não pode ter contato com quem está no paraíso, quem está no paraíso não tem como ter contato com quem está lá, nenhum sai de lá para ir no lugar do outro, enfim. Aí ele pede, então fala para Lázaro para ir na minha casa, observe isso, fala para Lázaro ir na minha casa, para avisar meus irmãos que eu tenho irmãos, para que eles não venham para este lugar. Aí, mais uma vez, a voz diz, que é o próprio Deus, né? Vai e diz para ele, não, isso é impossível. É impossível que alguém que está aqui vá. Ninguém que está aqui sai. Observe, irmão. Ninguém que está aqui sai. Eles não ouvem nem os profetas. Se eles quiserem que ouçam os profetas. Não, aqui não tem esse negócio de estar. Quem está aqui no paraíso vai sair para ir lá na terra. Quem está no lugar de tormento vai sair para ir lá na terra. Não. Isso não é possível. Bem, entendido isso, se não é possível que alguém que morreu, que está ou no paraíso, ou está no lugar de tormento, que é o inferno, se não é possível que essas pessoas saiam de lá, então a pergunta é: quem é esse espírito que está falando com você? Quem é os espíritos que falam através do Spirit Box? Quem são os espíritos que falam através dos médios dentro de centros espíritas, ou que seja pelo celular, pelo Spirit Box? Quem são esses espíritos? Se o parente que morreu seu não volta, não pode sair de onde ele está, seja no paraíso, seja no inferno, eles não podem sair. Então quem são esses espíritos? São espíritos enganadores. São espíritos de demônio que se fazem passar por parentes, por pessoa, por amigos, por quem quer que seja. São espíritos de demônios que se transfiguram e se fazem passar por parentes, por amigos, para enganar esses médiuns, para enganar as pessoas que estão com o Spirit Box, para enganar quem fala ao celular, por aplicativo, não interessa. Os espíritos de pessoas que morrem, que estão ou no paraíso ou
no inferno, eles não saem de lá, eles não têm esse poder para sair de lá. Então é uma farsa alguém acreditar que esses espíritos são espíritos verdadeiramente de pessoas que estão falando com eles e que eles aqui na Terra vai libertar esses espíritos. Não, eu vou libertar você. Aí faz uma reza, acende uma vela e diz que libertou aquele espírito. Veja como que loucura um corpo físico querer agir no sobrenatural, no espiritual. Não tem lógica, não tem nexo. Eu quero que isso fique bem claro. O que está agindo aí são espíritos malignos. O que a Bíblia diz mais? Que o diabo, capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz. Até em anjo de luz. Logo, ele não vai se transfigurar num parente seu, num amigo seu, ou quem quer que seja. Claro que vai, para tentar enganar. Porque enganar, essa é a arte oficial do diabo. Abram os olhos. E o caso desta voz que fala com este homem, dizendo, sou Daniel Mastral. Não é. Nenhum espírito de alguém que morre está perambulando pela terra. Não, não, não. O mundo não, Deus não perdeu o controle sobre o mundo e sobre os espíritos. Todo espírito que morre, toda pessoa que morre é levada para o seu destino. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, é levado para o seu destino. Morreu. Uma vez que o homem morre, segue-se o juízo dele. Então ele vai ou para a glória ou vai para o inferno. Então esses espíritos que as pessoas supõem que estão por aí vagando, isso não existe. Ninguém que morre vai ficar vagando por aí. Ô irmãos, como é tão difícil, né? E as pessoas são enganadas. Então essa voz que aparece aí, dizendo, sou Daniel Mastral, não é Daniel Mastral. Não é Daniel Mastral. Ok? É um espírito qualquer, de demônio qualquer, mas não de Daniel Mastral. Ajuda. Por favor. Como que é seu nome? Daniel. Daniel. Sim.